Quem acompanhou aqui no canal os dois vídeos sobre os dois primeiros jogos do Timãozinho na Copinha, ouviu eu falar que bastava o Timãozinho pegar um time um pouquinho melhor que iria perder. E hoje pegou um time um pouco melhor. Pegou um time um pouquinho melhor, Corinthians, mais organizado e que demonstrou mais vontade e perdeu o jogo. Além de que, para mim, teve um fator de que o Santo André entrou com mais vontade, entrou determinado a ganhar a partida e o Corinthians achou que o empate estava bom, jogou pelo empate. E outro ponto precisa ser pontuado. O Corinthians entrou com jogadores reservas, tudo bem, isso é algo que tudo bem, é uma derrota com os reservas e tal, mas os titulares não estão jogando bola também. O time titular está muito ruim e os reservas foi pior ainda. As duas vitórias por 3-0 que tivemos nos dois primeiros jogos foram enganadoras. O primeiro jogo eu falei, gramado ruim e nervosismo de estreia. O segundo jogo eu falei, gramado ruim e o time está jogando mal mesmo e é desorganizado. Não era só nervosismo. E hoje no terceiro jogo fica evidente. Lógico, tem os atenuantes. O time que está jogando são jogadores que acabou de vir do Sub-17. Os melhores dessa safra já estão no profissional, como o Renato, como o Kaique, como o Léo Maná. Porém, é um time que poderia jogar mais bola sim. O Corinthians não tem tática. O Corinthians, nesse jogo que perdeu, demonstrou menos vontade, pelo menos, porque nos outros dois jogos foi só a vontade que compensou da equipe. E é um time que, infelizmente, eu tenho que trazer a realidade para vocês. O Timão perdeu hoje para o Santo André, como poderia ter perdido para o Rio Branco. Tomou de 2-0 porque o Corinthians era superior. Ganhou de 3-0, quer dizer. Porque o Corinthians era superior tecnicamente. No jogo de hoje, que pegou uma equipe mais organizada e mais com qualidade também, um pouco mais de qualidade, perdeu, mesmo atuando com os reservas. E eu tenho minhas dúvidas, sérias dúvidas, que se o Corinthians estivesse com os profissionais, se o Corinthians estivesse com os titulares, também acabaria perdendo. Porque o Santo André demonstrou organização tática, padrão de jogo, modelo de jogo, que esse time não demonstrou em nenhum dos outros dois jogos com titulares, e muito menos agora com os reservas. Eu, infelizmente, venho aqui dizer que eu não tenho mais esperanças de que esse time vá longe na Copinha. É lógico, eu torço pra isso, aqui é Corinthians, mas você olha o futebol desse time e assiste jogos do Novo Horizontino, do Palmeiras, vê esse jogo que o Santo André apresentou, você fala, caramba, velho, esse Corinthians tá muito atrás, Tem os atenuantes que eu falei. É uma safra de mudança no Corinthians, é uma safra mais jovem que está vindo de um Sub-17, porém tem que ser cobrado o Corinthians, porque 2 pontos, aqui é Corinthians e o Corinthians fez mais de 50 contratações para as categorias de base. E aí chega hoje, muitos desses jogadores que foram contratados nem inscritos na Copinha foram. E se esses foram os escolhidos para serem inscritos, eu tenho medo dos que não foram inscritos. Então, pra mim, é muito séria a situação que acontece na base do Corinthians. O Corinthians agora foi retirado, foi um clube excluído dos clubes formadores de jogadores. Se o Corinthians tem razão ou não, eu não sei. O Corinthians já soltou uma nota falando que não infringiu nenhuma regra e que vai recorrer. Quer dizer, que vai recorrer não, mas foi pego de surpresa e provavelmente irá recorrer. Só que assim, esses fatores, quando vão se somando todos, explicam por que o Corinthians hoje perde para o Santo André da maneira que perdeu e vem jogando a Copinha da maneira que vem jogando, quando se compara com o Palmeiras, que venceu com sobras 2 jogos, empatou, garantiu o primeiro lugar e agora está vendendo um zagueiro da categoria de base por 40 milhões de euros. Enquanto o Corinthians vendeu seu grande zagueiro Murilo, que está estourado na Europa e vai ser vendido por mais de 80 já, por apenas 11. Então, consequências que vêm sendo acumuladas, fatores que vêm sendo acumulados e que geram essas consequências que a gente está vendo. É um monte de coisa errada que acontece no Corinthians, de escolhas erradas, e hoje o placar representa muito a bagunça que é dentro do Corinthians. 2-0, poderia ter sido mais para o Santo André, mesmo jogando com os reservas. É um fator atenuante, mas mesmo se fosse com os titulares, eu não sei se o Corinthians venceria. Comenta aí embaixo sua opinião, deixa seu like no vídeo. Vamos acreditar até o fim, porque aqui é Corinthians, mas eu acho que vai ser muito difícil. Pegamos o Vila Nova na próxima fase, aí na 32avos de final da Copinha. O Corinthians volta a perder um jogo de fase de grupos que não perdia desde 2003. E perde pela primeira vez na Copinha para o Santo André aí, que nunca havia perdido. É isso, like no vídeo, é nóis, tamo junto e vai Corinthians!